Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um curso do nosso portal. Esse curso é denominado de Android com MySQL. Isso vai ser um curso bem interessante porque é dúvida de muitos alunos que começam a desenvolver para mobile, especificamente Android, e tem dúvida como integrar essa plataforma com um banco de dados que esteja online, como MySQL, como SQL Server, como Oracle ou qualquer outro banco de dados. E o objetivo desse curso, pessoal, é mostrar como trabalhar com um banco de dados online, não necessariamente usando o SQLite do Android, que na prática é um banco local, né? Se a gente for utilizar o SQLite em si do Android, ok? Esse curso, então, a gente vai estar trabalhando com a busca e envio de informações para um servidor, que consequentemente vai ser o MySQL. Eu resolvi utilizar o MySQL porque o MySQL é um banco de dados muito utilizado, principalmente no desenvolvimento de aplicações com Android, né, e utilizando o Open Source em si. E também porque é um banco de dados bastante simples, que a maioria das pessoas conhece, até mesmo quem prefere usar outros bancos de dados como SQL Server, PostgreSQL, Oracle, conhece MySQL, né? Então o MySQL está assim no banco inicial para qualquer um que em termos de aprendizado é bastante simples. Pessoal, nesse curso a gente vai estar trabalhando com exemplos práticos, tá? A gente vai estar dando uma introdução sobre como trabalhar então com Android com MySQL e nos próximos cursos do nosso portal você vai perceber que a gente vai continuar falando desse assunto, mas criando algumas aplicações. Esse curso então é uma base para você prosseguir, ok? A gente vai estar utilizando, num primeiro momento, o formato text e mostrar algumas das suas características de como buscar essas informações e perceber que ela é um pouco dificultosa e a gente precisa utilizar algum formato, como por exemplo, JSON. A gente vai perceber que a utilização de um formato como JSON, que quem não conhece, a gente vai conhecer um pouco sobre ele, ele é um formato, a gente pode chamar assim, como alternativa ao XML, tá? E a gente vai começar a trabalhar com text para mostrar como a gente vai ter algumas dificuldades, mas que ao mesmo tempo eu mostrando, utilizando o text, vai ficar mais fácil de entender o nosso objetivo e por que mudar o formato de busca, o formato de retorno de saída, tá? E de entrada dos nossos dados. Pessoal, é muito importante entender nesse primeiro momento que quando a gente vai integrar um Android, por exemplo, com uma SQL, não é interessante que a gente venha fazer uma conexão, por exemplo, direta com o banco de dados. Não é nem um pouco interessante isso, a gente precisa do intermediário. E esse intermediário, na prática, é uma linguagem de programação web. Tá? Por quê? Porque essa linguagem ela fica num servidor web e esse servidor web tem um endereço que pode ser acessado pela internet. Automaticamente o nosso projeto, o nosso aplicativo vai acessar esse endereço. Então, na prática, uma linguagem de programação ela faz o meio-campo entre o meu aplicativo Android e o meu banco de dados MySQL, ou meu banco de dados Oracle, ou Postgre, ou SQL Server, enfim, tanto faz. Isso não significa que se você tenha conhecimento em Java, você não possa utilizar Java. Se você sabe desenvolver utilizando servlets, JSP, recomendo que você utilize, porque o exemplo não vai mudar nada, a não ser a criação nos arquivos que eu vou fazer aqui, utilizando a linguagem PHP, mas vai ser extremamente simples de você fazer na sua linguagem, tá? Pode ser PHP, pode ser ASP.NET, pode ser Java, enfim. O objetivo do nosso curso, então, como eu já disse anteriormente, é integrar o MySQL com o Android e a utilização do formato text e JSON, ok? Pessoal, requisitos e informações, muito importante. Como a gente vai utilizar o PHP, e PHP é bastante simples, eu recomendo fortemente que você comece assistindo ao curso de PHP Fundamentos. Por quê? Porque nesse curso é ensinado a instalação do AMP Server. O AMP Server é um servidor local que a gente instala na nossa máquina e a gente consegue desenvolver em PHP e com MySQL trabalhando com ele. Tá? E é muito importante ter esse software, então, porque os nossos exemplos vão ser testados dentro do AMP Server, para não ter que ficar enviando, né, a nossa URL
os nossos scripts, perdão, para um servidor externo, ok? Porque nesse primeiro curso aqui nosso objetivo é ser didático e criando alguns exemplos reais. Nos demais cursos, a gente provavelmente vai falar ainda mais sobre isso e também hospedar a nossa parte web em algum sistema e fazer o nosso aplicativo chamar de lá, ok? Mas se você já fez a nossa formação PHP, principalmente o curso de PHP Fundamentos, vai ficar bem mais simples para você, tá? Se você já fez os nossos cursos de Java, Servlet, vai ficar muito mais simples. Se você já fez o nosso curso também de ASP.NET, vai ficar muito mais simples. Se você já conhece qualquer uma dessas linguagens web, também vai ficar muito simples de entender, tá, pessoal? O nosso foco aqui é Android, tá? Mas infelizmente vamos dizer assim, a gente é obrigado a conversar sobre outras tecnologias, porque é necessário para que o nosso aplicativo funcione. Felizmente, isso é muito legal, a gente consegue integrar várias tecnologias e, como todo programador, isso é bastante interessante, né? Como eu disse, vai ser utilizado a linguagem PHP, mas você pode usar qualquer outra linguagem. A gente vai estar utilizando o Android Studio, tá? Você pode usar também o Eclipse, se você ainda desenvolve com Eclipse. A versão do Android Studio, eu sempre recomendo a última versão do Android Studio, tá? Porque os comandos eles são sempre similares. E como eu disse, a gente vai usar o banco de dados MySQL. Se você já tem um AMP Server instalado, automaticamente você tem o MySQL instalado e você tem a linguagem PHP e o servidor Apache instalado. Tá? Se você for utilizar um servidor externo, não tem problema nenhum. Se você tem um FTP que suporta lá um PHP, .NET, Java, você tem bom cuidado, você pode utilizar também seu servidor externo para desenvolver os scripts, sem problema algum. Okay? Então, o foco é Android, mas a gente vai ter que trabalhar com outras tecnologias. Ok, pessoal? No primeiro exemplo que a gente vai construir, a gente vai buscar e mostrar alguns exemplos de como trabalhar com o protocolo HTTP, tá? Que é bastante simples e a gente vai utilizar ele como nos primeiros exemplos. Depois a gente vai estar usando ainda a mesma ideia, mas utilizando um outro formato para buscar essas informações. Ok, pessoal? Então essa é a primeira aula, é a aula inicial. Apenas para deixar claro o nosso objetivo e os requisitos desse curso. O curso é bastante simples. Se você está fazendo a nossa formação Android, não vai ter nenhuma dificuldade. A gente dá sequência na próxima videoaula, onde a gente vai começar a criação do projeto. Um grande abraço a todos e até a próxima.